Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Livros de Luz, audiolivros espíritas. O livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na voz de Nilda Monteiro. Capítulo 33. Anotações simples. Entrevistado através da televisão, você, meu amigo, jornalista distinto, afirmou que os escritores e poetas desencarnados estão transformando o Brasil numa grande necrópole e acrescentou irônico: por que não se consagram os espíritos a outras atividades artísticas? Por que razão não vem Da Vinci pintar alguma tela que lhe marque a glória inconfundível como prova da sobrevivência? Por que não se faz ouvir do gênio musical de Chopin nas sessões espíritas, atestando a continuidade da vida, além túmulo? Entretanto, somente nós, os pobres escrivinhadores da vida carnal, em sua opinião, tornamos a arena física padecendo por idos de publicidade, famintos de evidência. E você, transbordando sarcasmo, termina a conversação sugerindo que o acervo de nossos avisos não passa de mistificação em que os médiuns, à feição de modernos pelotiqueiros, se fazem credores das atenções da própria justiça. Suas perguntas e considerações, transmitidas a milhares de telespectadores, ficaram no ar e nós não guardamos a pretensão de a elas responder. Se estivéssemos aí, envergando ao seu lado um macacão de carne, talvez lhe adotássemos o ponto de vista sem qualquer discrepância. Por isso mesmo, acatando-lhe a visão provisória, desejamos apenas dizer-lhe que não faltam artistas aqui, dispostos a enfrentar com mais amplitude e profundeza a pauta e o pincel, no sentido de colaborarem na sublimação da arte terrestre. No entanto, escasseiam no mundo companheiros que lhe abraçam o ideal de beleza e renúncia, aceitando a necessária disciplina para a consecução das obras que pretenderiam concretizar. Embora já existam no Brasil e no seio de outros povos médiuns do som e da cor, edificando notáveis realizações que você desconhece. Movimenta-se, afaste-se um tanto de sua galeria de censor e procure-os. Encontrar-os-á fazendo o melhor que podem, sob a orientação de grandes inteligências desencarnadas
que naturalmente apenas lhes confiam aquilo que são capazes de receber. Quanto a nós outros, os que ainda escrevemos para resgatar os nossos pecados, perdoe-nos as páginas, agora despidas de qualquer presunção acadêmica. Creia que, atualmente, não fazemos simples literatura. Mereceríamos o inferno se ainda aqui estivéssemos na condição de benestristas interessados na fama que os vermes aniquilaram. Achamo-nos em abençoada construção do espírito, utilizando os talentos da palavra com um artífice que se vale dos méritos do tijolo para erguer o edifício humano. Intentamos, com isso, não apenas retificar nossas faltas, mas igualmente contribuir na edificação da justiça e do amor, da solidariedade e do bem, da responsabilidade e do entendimento entre as criaturas, para que a terra de amanhã seja menos conturbada que a terra de hoje. Buscamos simplesmente informar a vocês que a morte não existe e que o túmulo é uma espécie de cabina fotográfica, revelando o verdadeiro retrato de nossa consciência, a fim de que se habilitem nos padrões de Jesus a suportar as requisições do tempo. Para a execução desse tentame, não dispomos de outro recurso senão escrever. E olhe que escrever não é tão indigno assim. Você, com o seu respeitável título de católico romano, não poderá esquecer-se de que a primeira dádiva direta dos céus aos homens, segundo a Bíblia, foi o livro dos 10 mandamentos, de que Moisés se fez o guarda irredutível. E se um vaso sagrado na terra guarda a luz do Cristo para as nações, é forçoso convir que este vaso é ainda o livro, arquivando-lhes a palavra de amor e luz. Desse modo, com todo o nosso respeito aos pintores e musicistas, desencarnados ou não, rogo-lhe, não considere com tanto desdém os seus irmãos de letras. Esteja certo de que, em futuro talvez próximo, você estará pessoalmente em nossa companhia e sentirá uma vontade louca de apagar os seus erros escritos. E que você encontre uma criatura consciente e caridosa que o ajude mediunicamente na piedosa empresa. São nossos votos sinceros, porque, sem dúvida alguma, ao nosso porto de surpresa e refazimento, o barco de sua vida, hoje ou amanhã, chegará também. Livros que iluminam e consolam, do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Capítulo 34. O Grande Ceifador. Comentado certas dificuldades da genuína propaganda espírita, o velho Jonathan, antigo seguidor do Evangelho em nosso campo de ação espiritual, tomou a palavra e falou sorrindo. No tempo do Mestre, semelhantes entraves não eram menores. A gloriosa missão do Senhor e em meio, quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova, à margem das atividades evangélicas. Multidões, desarvorados, ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista, chameavam nas bordas do Jordão a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia sistematizada em nome de solidariedade humana nos diversos vilarejos que circulavam o Tiberíades. Todos erguiam flamejantes verbos, asseverando falar em nome do Divino Renovador. Jesus, o Messias Nazareno,
achava-se entre os homens, investido na autoridade indispensável à formação de um novo reino. Destruiria os potentados estrangeiros e aniquilaria os ditadores do poder. Discursos preciosos faziam-se ouvir nos cenáculos do povo e nos quadros rústicos da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento, a tolerância entre as criaturas. Milhares de ouvintes escutavam, elevados, as pregações, estáticos e felizes, qual se já respirassem num mundo novo. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavavam-se aqueles que, arrecadando dinheiro para socorro às viúvas e aos órfãos, olvidavam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa, e apareciam aos oportunistas que, se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. Foi por isso que, em certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno do mestre, junto às águas para recolher-lhe a palavra consoladora e o ensino salutar, Simão Pedro, homem afeiçoado à rude franqueza, valendo-se da grande pausa que o eterno benfeitor imprimira à própria narrativa, quando expunha a parábola do semeador, interpelou-o diretamente, indagando: Mestre, em que faremos do que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da boa nova nascente, tumultuando corações em proveito próprio. Agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Em Betsaide, temos a falange de Berequias Ben-Zenon, que a dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se vós da mensagem sublime para solicitar as dracmas de pobres pescadores, alegando destiná-las ao doente e às viúvas, mas embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guarda para si mesmo a maior parte das ofertas amealhadas, e ainda hoje, em Cafarnaum, ouvi a prédica brilhante de Aminabad Ben Azor, que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Não obstante, pronuncia afirmativas e preces que reconfortam espíritos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Como agir, Senhor? Será justos nos subordinarmos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos velhacos? Como relegar o Evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e avidez da posse, ao egocentrismo e à loucura? Jesus meditou alguns instantes e replicou: Simão, antes de tudo, é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado, quem ilude os outros engana a si próprio, e quem fere será ferido. Mas, Senhor, tornou o apóstolo, no processo em exame, creio que seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para assustá-los de imediato? O excelso amigo considerou paciente. Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar que os verdadeiros discípulos da Boa Nova
atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade? Dissestes que Berequias Ben-Zenon pelo menos ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada e que Aminabad Ben-Azor, no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações de valia para os necessitados de luz. E se formos sopesar as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que o acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? O apontamento judicioso ficou no ar. E como ninguém respondesse, Jesus espraiou o olhar no horizonte longínquo, como quem apelara para o futuro, e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta no capítulo 13 das anotações de Mateus. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas ao dormir, eis que veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos desse pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo da boa semente? Por que a intromissão do joio? E ele lhe disse: Um adversário é quem fez isso. E os servos acentuaram: Queres, pois, que o arranquemos? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Isso não, para que não aconteça, extirpermos o joio, sacrificando o trigo. Deixemo-nos crescer juntos até a ceifa. Nessa ocasião, direi aos trabalhadores: Colhei primeiramente o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, insatisfeito, volveu a perguntar: Mas, Senhor, Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade, separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. E porque ninguém lhe opusesse embargo à lição, calou-se o mestre para demandar em seguida outros ensinos. Silenciou o velho Jonathan e o nosso turno com material suficiente para estudo, separando-nos todos para concluir e meditar. Livros que iluminam e consolam, do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, capítulo 35, Carta de um Morto. Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tem em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na terra, acerca do assunto dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto, em sua feição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça hirta no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se-á você de que o enterro de meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo,
quando a necrópole, enfeitada, parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda, refletindo na miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Da multidão irrequieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados a centenas, que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade, segui o ataúde, que me transportava o esqueleto imóvel, e em vão tentei aconchegar minha esposa em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque, de repente, a onda tumultuaria me arrebatou no círculo mais íntimo. Debalde, procurei regressar à quadra humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhe haviam alterado as disposições e desejos. Pais brandavam contra os filhos, filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizavam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá deferiram gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desengrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos, inquietos, vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-lo na solução dos problemas que lhe escaldavam a mente e despejavam sobre mim alegações e queixas, líbelos e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos, mas registrando biografias e narrações, escutando choros e pragas, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, alegando-nos aos desvarios e paixões de carne, pelo menosprezo com que lhes tratam a memória e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Tamanhos foram meus obstáculos
que não mais consegui rever os familiares naquela hora solene para minha incerteza de recém-vindo. E somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldades pacífica, e fazendo-me perceber que o túmulo no lar dos mortos era uma simples consequência de perturbação reinante do lar dos vivos. Apaziguando o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que me não faltaram braços amigos, respondendo-me às súplicas, e a cidade em torno figurou-se-me, então, vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral em pavorosos compromissos da sombra. Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além no dia dedicado por ela ao culto dos mortos, que lhes são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus, desse modo, para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque, em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. E porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez, termino também aqui, sem qualquer comentário. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.